Outra coisa que chamou a atenção nesse desfile de ontem, lá em Brasília, foram as ausências, né? Então tinham lá 30 ministros de Estado, o presidente da Câmara, Hugo Mota, compareceu, mas o que não se viu lá? Ministros do Supremo, ao contrário de outros anos, nenhum ministro do Supremo Tribunal Federal, e também a ausência de Davi Alcolumbre, um grande aliado aí do Executivo, principalmente nessa questão da anistia, ele que está ali resistindo a qualquer tipo de projeto nesse sentido, que é pelo menos quer fazer algo bem light, digamos assim. Já o Hugo Mota, que está ali com muita pressão e dando até algumas pistas que não vai conseguir resistir, vai ter que colocar isso para ser votado. Esse sim esteve presente. Está aí a matéria da CNN, né? Lula celebra 7 de setembro, 100 ministros do STF e presidente do Senado. Integrantes do Supremo evitam desfile em meio a julgamento de militares acusados de planejar golpe para manter Bolsonaro no poder. Militares acusados, né? Legislativo é representado pelo presidente da Câmara, o Hugo Mota. Luiz Felipe, como é que você viu aí esse desfile também, essas ausências e essa mistura, né, de Estado, governo, uma confusão que a gente vê nesse terceiro governo Lula? Olha, exatamente. O governo Lula, que acusava o governo Bolsonaro de misturar Estado e governo, agora você vê exatamente uma mistura ainda muito mais profunda que jamais foi feita. Tanto não é só as Forças Armadas, né? Você tem também o Itamaraty, tem Polícia Federal, tem praticamente todas as divisões do Judiciário, e isso é que a gente está vendo. E a não adesão desses partícipes aí, dessas outras entidades que antes viam essa ascensão do governo Lula, quando eles estavam na tentativa aí de solidificação do seu poder nos últimos 2 anos, e sem ter rival, agora tem narrativas contrárias, agora tem realidades contrárias que denotam exatamente as mentiras que foram criadas para a sustentação desse governo. E tem um grande inimigo aí que chama-se Estados Unidos. Estados Unidos vai agir, como colocou aqui o Lobauer, e a gente tem que pontuar o seguinte: na minha opinião, e muito bem colocado também a questão da Magnitsky. Eu acho que a Magnitsky ela é extremamente limitada em termos de impacto em sistema de governo. Ela pode ter algum impacto pessoal, mas a gente já está vendo diversas ações internas aqui. Quem viaja, por exemplo, para Brasília, vê lá painéis do cartão Elo, e certamente o Estado vai usar de todos os artifícios que eles têm para viabilizar a vida de todos aqueles que sejam afetados pela lei Magnitsky. Ou seja, esses que estão no poder vão usar o Estado e seu poder de caneta para que sustente ainda a vida de todos aqueles sancionados, né? Se forem sancionados pela Magnitsky. E na minha opinião deveria ser no mínimo aí uma centena de pessoas, né? Deveria ser bem mais abrangente, bem mais rápido, na minha opinião. Mas não estou ali dentro do conjunto que está olhando isso. Então fica aqui a minha conjectura política. Eu acho que seria mais proveitoso de pegar mais pessoas que sabemos que estão envolvidas aí na sustentação e no apoiamento de todas essas medidas contrárias à liberdade de expressão, favoráveis à perseguição política e também violação de direitos humanos. Há muito mais pessoas, tanto do lado político, do lado do Estado, da burocracia, como também do empresariado. Então, eu estou esperando aí essas centenas ou até, talvez até milhares de pessoas serem sancionadas pela Magnitsky, mas o ponto é isso, é um ponto verídico. Magnitsky ainda é muito limitada neste efeito. O que eu acho que pode ter um efeito mais direto é essa política pública dos Estados Unidos de ataque ao narcotráfico. E isso sim eu acho que pode gerar efeitos contundentes na questão política brasileira, porque sabemos que existem defensores do narcotráfico no judiciário, no executivo e no legislativo. Isso e essa guerra, ela é muito mais quantificável do lado dos Estados Unidos. Vamos lembrar que alguns programas atrás, até aqui no Brasil Paralelo, nós estabelecemos como é que se vê a questão eleitoral e a popularidade de um presidente da República nos Estados Unidos. Uma daqueles critérios
alguns dos critérios são relacionados a vitórias no campo da diplomacia ou no campo bélico externo. Ou seja, dentro do cenário contexto mundial, você combater o narcotráfico na América Latina, as chances de sucesso em curto prazo são muito grandes e o custo é muito baixo. Então, por isso que eu acho que essa guerra do narcotráfico vai trazer um sucesso muito maior eleitoral para os Estados Unidos, para o governo Trump, do que qualquer outro conflito externo. E também, vamos lembrar, quais são de fato, os conflitos externos que têm um efeito direto na população norte-americana. O narcotráfico mata pessoas nos Estados Unidos, né? Tem uma intoxicação massiva acontecendo por lá. Ao mesmo tempo que é uma questão de segurança pública interna, que é também visível. Então, em termos de popularidade, você tem esses 3 efeitos, né? Você tem o efeito de ter um conflito externo, em que ele pode sair vitorioso com muita facilidade, com um custo muito baixo. Muitos dos países aqui da América Latina não têm qualquer chance de se defender com relação a a incursão norte-americana bélica, do ponto de vista tecnológico, de efetividade de força e tudo mais. Então, é uma vitória relativamente fácil com um pouco emprego de recurso. O benefício para os americanos, do ponto de vista físico, em termos de segurança pública, do ponto de vista de saúde, em termos de baixa redução de intoxicação, é muito alto e muito visível. Então é isso que eu acho que está em jogo aqui. Por isso que eu acho que essa guerra do narcotráfico é uma incursão muito mais material e direta para fazer mudança política aqui na América Latina. E já vemos alguns países já mudando a narrativa. Veja que o México assumiu uma posição diferente do governo brasileiro. Ele ali quer atender o interesse norte-americano, sabendo que as Forças Armadas do México é uma piada gigantesca. Então, e o governo mexicano já lida com a realidade de o México ser um narco-estado há várias décadas. E por isso que ele está se colocando aqui como sendo quase que um facilitador até para que as Forças Armadas possam agir junto com o governo para neutralizar essas forças rivais, que são forças políticas também. Né? São 9 cartéis ali, 9 a 10 cartéis que dominam o México. E o mesmo está acontecendo aqui no Brasil, só que o nosso governo já viu que não há muita saída. Eles estão muito emaranhados com essas estruturas espúrias, terrorismo, narcotráfico, ditadores internacionais. Eles estão muito emaranhados com esses grupos. É por isso que o Brasil está assumindo essa postura belicosa, antagonista à guerra do narcotráfico, e certamente vai perder. Então eu acredito mais nessas incursões acontecendo e tendo um impacto maior aqui no Brasil, do que propriamente da Lei Magnitsky, em que pese, eu espero que a Lei Magnitsky se expanda na sua aplicação de uma maneira brutal. Temos muitos agentes aí suportando, dando apoio a esse governo. Precisamos ver essas estruturas caírem, assim como caíram em vários outros países, notadamente aqui a Rússia. Os oligarcas foram perseguidos pelos norte-americanos e europeus em praticamente o mundo inteiro, perderam seus ativos. Eu acho que a gente tem a mesma estrutura de poder aqui no Brasil, precisa ser debelada também.